Olá, amigos, bom dia. Estamos iniciando o Ponto de Vista Saúde. Já está aqui conosco o professor Hamid Alexandre Cecim, que é o consultor deste programa. Professor, bom dia. Bom dia. Professor, esses números relacionados ao hospital regional a ser inaugurado no ano que vem, de que ele custará de 30 a 40 milhões ano. Isso é basicamente o que a prefeitura gasta com a rede hospitalar como um todo na assistência à saúde. Claro que gasta via SUS. O custo de hospital é tão elevado assim, professor? Depende, bom dia a todos, depende do que vai se instalar lá, né? Quer dizer, que se tiver ressonância, tomografia... Mas para média e baixa complexidade, precisa disso? Precisa desses equipamentos? Se precisar... Não, precisa, mas eu não acho também que chega a tanto, não. Porque um aparelho de ressonância hoje deve custar mais ou menos uns 4 milhões de reais. Aparelho assim de boa qualidade. Um tomógrafo deve custar mais ou menos uns 2 milhões, 1,5 milhão. Agora, tem muitas outras coisas, né, que um hospital precisa. Mas esse 40 milhões aí eu acho um pouco exagerado. A não ser que eles vão colocar cintilografia, quer dizer, aparelho para fazer exame, para diagnóstico de câncer. Mas faz sentido um hospital funcionar ainda aqui com média e baixa complexidade sem ter equipamentos? Não, há necessidade de equipamentos. E como vai fazer a assistência às pessoas? Porque lá terá leitos. Então, obviamente, o paciente ficará internado. Se não tiver equipamento, a história vai continuar a mesma, porque até se submeter a um exame... aliás, esse é um problema dos hospitais públicos, né? Nós estamos vendo sempre na televisão, né? Tem aparelho de ressonância que fica guardado durante 3, 4 anos, aí tem que trocar de novo. Aconteceu aqui, né, em Uberaba. Agora, esse número para aparelhos, eu acho exagerado. Só se eles forem colocar, por exemplo, um PET, quer dizer, tomografia... Não, professor, mas esse número não é do aparelho. É tudo. Essa despesa é a despesa do hospital como um todo. De todo o material? Sim, não é um investimento para a compra de equipamentos. É o funcionamento do hospital, custará até 40 milhões ano, com 160 leitos. Mas esse milhões ano, aí que está a história. Quer dizer, se compra, por exemplo, os equipamentos. Não, mas o equipamento não entra nisso. Não entra? Só custo? O equipamento é investimento. Não, Isso é o custo de manutenção hospitalar. Eu acho... Isso aí não tem experiência, assim, em administração hospitalar, de custos. Acho um pouquinho exagerado. Professor, o senhor, com seu conhecimento, sua vasta experiência, um hospital deve ser administrado por um médico? Não. Eu acho que o médico, ele deve cuidar de medicina. A partir do momento em que ele começa a administrar, ou ele vai esquecer da medicina e, portanto, não pode aplicar o que se deve para o bom ato médico, ou ele largar a medicina. Então, largar a medicina e ser administrador. Um dos dois. Agora, eu acho que quem que tem que administrar, o gestor do hospital, tem que ser um indivíduo administrador mesmo. Ele pode ter uma consultoria médica. Quer dizer, fazer consultas no que tange a administração do hospital aos médicos. Agora, lidar com papel, com conta, com despesa, tem que ser um gestor, inclusive até para poder fazer cobranças, né? Fazer cobranças das vias, né, do fluxo do hospital, dos bons resultados do hospital. Então, eu acho que tem que ser gestor. Agora, existe o diretor clínico, né, que é outra coisa. O diretor clínico é para cuidar especificamente dos aspectos médicos, dos bons resultados que todo mundo almeja no hospital, né? Mas a administração mesmo, na minha opinião, tem que ser por um administrador profissional, quer dizer, formado em economia, etc. No programa de hoje nós vamos falar sobre os rins
E para isso nós temos um convidado especial que será apresentado pelo professor Hamid. Eu acho que esse assunto rins, o pessoal acha que é dor nas costas, tudo é rim, né? E pode ser às vezes uma coisa grave. E o especialista é um indivíduo, quando se faz o diagnóstico, é a melhor pessoa para tratar disso. E nesse caso aqui, o convidado é o professor Vilmar Paiva Marques, que é mestre e doutor em nefrologia da Universidade Federal de São Paulo e médico aqui do Hospital das Clínicas da UFTM. Doutor Vilmar, bom dia. Bom dia. Obrigado pela sua presença. Prazer. Os rins são tão importantes assim para a vida humana? Sem dúvida. Por quê? Os rins, na verdade, são o filtro do nosso organismo, né? Todo o nosso sangue, ao ser filtrado, passa pelos rins. Então é um órgão fundamental, assim como o coração, o cérebro, o fígado. Então, um órgão essencial na manutenção do equilíbrio do nosso organismo. Nosso sangue tem tanto problema, assim, tanta sujeira que precisa ser filtrado? O nosso organismo ele trabalha ininterruptamente e isso produz uma série de substâncias que podem se tornar tóxicas. O próprio organismo produz? Tudo isso é próprio do metabolismo das células do nosso organismo. Eles são processos normais, fisiológicos, e que devem ser eliminados o seu excesso pelos rins, ou pelo fígado, pelos órgãos excretores nesse sentido. É por isso que a urina é suja? Ou não? Não, a urina ela tem uma composição considerada normal, né? Não vamos dizer que ela contenha sujeiras, ela contém os produtos do metabolismo que ficam retidos em parte no nosso organismo, que participam de uma série de processos. O excesso é que é eliminado através dela. A gente poderia chamar de sujeira aquilo que está em excesso chegando até ela e sendo eliminado. Mas normalmente aquilo que é filtrado faz parte do nosso metabolismo. Existem casos de pessoas que sobreviveram aí diante da falta de água bebendo a própria urina. Isso acarreta algum problema adicional para a pessoa? Existem, inclusive, pessoas que defendem esse tipo de terapia, tratamento de algumas doenças com a ingestão da própria urina, o que por nós médicos não é aceito do ponto de vista ético, do ponto de vista correto, certo? Mas esse tipo de sobrevivência para nós não é admitido como normal. Isso até foi utilizado aí por alguns políticos, né? Porque andou na moda beber a própria urina, né? Ele pode estar bebendo veneno também, né? Mas quando o professor Vilmar diz que do ponto de vista ético os médicos não concordam com isso, mas e do ponto de vista científico, tem realmente alguma eficácia ou não? Não, Vilmar, mas pode responder, depois eu... Não, nada que cientificamente tenha comprovado, né? E como ele é um produto, teoricamente, de excreção, de eliminação de impurezas, até há um certo contrassenso nesse aspecto do ponto de vista científico, certo? Isso pode ter sido desenvolvido a partir de uma crendice ou de algum grupo que direcionou mais para esse lado, mas sem um aspecto cientificamente comprovado, pelo menos até o momento. Isso na Índia usa esse método de beber a urina. Só que existe um risco, né, muito grande do indivíduo ter alguma doença hepática ou qualquer outro tipo de doença, embora não seja vírus, mas aquele elemento, por exemplo, o chumbo, vamos supor que o indivíduo está intoxicado com chumbo, né, Vilmar? Sim. E se o indivíduo ingerir esse chumbo, como é que fica? Então isso, tá até bom você ter perguntado, que essas crendices em medicina precisam acabar. Aquilo que não tem comprovação científica, né? Até todo dia sai no Fantástico. Agora diz que descobriram um remédio para o câncer. Não descobriram um remédio para o câncer, descobriram uma proteína. Isso para chegar no mercado, porque o sujeito que gosta de novidade, ele viu no Fantástico, aí já chega perguntando para o médico: doutor, eu vi falar que descobriram um remédio para o câncer ou qualquer outra doença. Isso só vai acontecer depois de 5, 10 anos. Geralmente são estudos em animais, né? Então é muito perigoso a internet. Eu acho que precisa ter cuidado com essas informações, né? Agora a urina, né, ela serve para diagnóstico também. E até muitos anos atrás, que na época que não tinha exame de urina, fazia o diagnóstico de diabetes, o médico colocava o dedo na urina e ia experimentar
para ver se isso não é folclore, não, professor? Não, é folclore, viu, Marcos? Não. Não, isso é verdadeiro. Os médicos antigos faziam isso, porque não tinha exame, né? Você estava na roça, por exemplo, ele colocava o dedão lá. Mas não se pode contrair alguma doença? Não, se for contaminação da urina? Não, se um dia tiver uma doença, uma infecção urinária, né, pode se contaminar, né? Pode se contaminar. Mas eu acho, não é o método correto, né? Claro. Mas eram outros tempos também. Eram outros tempos, né? Inclusive, um diagnóstico antigamente, não tinha exame nenhum. Aliás, alguém ficou viciado em provar a urina, professor? Não. Acho que nunca se pesquisou isso. Doutor Vilmar, por que normalmente doença renal acarreta inchaço, sobretudo nas pernas? Por quê? É como ou eu disse, ou é determinado tipo de doença? Os rins, como eu disse, são verdadeiros filtros do nosso organismo que tendem a eliminar as impurezas e o excesso de líquido do nosso organismo. Se eles ficam doentes, essa capacidade dele de eliminar a água do corpo é reduzida e ela começa a acumular nos tecidos. O inchaço é resultante exclusivamente disso, da retenção de líquido? O inchaço nós podemos ter várias causas cardíacas, causas do fígado, doenças alérgicas. Não, mas no caso especificamente doença renal? Sim. É pela retenção de líquido? Pela retenção, pela não eliminação desse líquido, ou então em alguns casos, alguns tipos de doenças renais que levam à perda excessiva de proteína na urina. Então, o indivíduo, ao perder muita proteína na urina por algumas doenças renais, isso faz com que também haja um acúmulo de líquidos em partes que a gente considera moles, vamos dizer, nas pernas, no rosto principalmente. Mas aí já é um outro mecanismo, não por retenção de líquido em si, mas pelo excesso de proteína sendo perdida pela urina. Professor Ramiro, o senhor que conhece muita coisa já ocorrida em laboratórios de análises, de vez em quando o senhor solta alguma pérola aqui para nós, já se confundiu em laboratório urina com chá ou chá com urina? Um cliente meu no passado, ele disse que para testar o laboratório, já uma série de erros, ele levou o chá numa garrafinha e pediu para examinar e veio o resultado. Leucócitos tanto, proteína, tal. E você confirma isso, Vilmar? Você ficou sabendo desse fato? Não conheço essa história não, mas hoje em dia tudo é possível, né? Porque os erros de laboratório, quer dizer, falando uma linguagem agora de supremo, data vênia, né? Precisa ter mais cuidado com os resultados, né? Precisa checar o resultado, tem que fazer 2 vezes, principalmente em exame de urina. Até, Vilmar, você podia comentar qual é a forma correta de colher a urina, levar a urina e depois no laboratório, o que é que tem que se fazer imediatamente e não deixar a urina fora da geladeira? Normalmente quando a gente pede um exame de urina comum, um exame de urina tipo 1, a recomendação é que ela seja a primeira urina do dia, logo que o paciente acorda pela manhã. De preferência ele começar a urinar, segurar no meio da micção, que a gente chama de jato médio, colher exatamente essa porção média da urina, não no começo nem no final. Por que isso? Quando você começa a urinar, você elimina talvez alguma impureza, alguma sujeira que possa existir ainda no canal da urina, vamos dizer assim. Então você elimina aquela primeira sujeira e você vai pegar a amostra no meio do jato. E por que não pode ser o último jato? Pelo mesmo processo. Às vezes no final você pode ter algum resíduo, vamos dizer, da bexiga, aquele resíduo que fica bem no final da micção, que é eliminado exatamente no final. Vilmar, tem uma exceção aí do primeiro jato, nas uretrites, não é bom colher o primeiro jato também? Quando há uma suspeita... Pois suspeita de infecção. Muito clássica, né? Como a gente às vezes atende o paciente... Não, no seu caso não. Sim. Estou falando em geral, né? Sim, se for uma suspeita muito clássica de infecção urinária ou uma uretrite específica, às vezes o primeiro jato pode até auxiliar, exatamente pegando essa impureza que tenha ficado no canal. Mas normalmente o habitual é a gente usar o jato médio, o meio da micção. A pessoa começa a urinar, segura um pouco, urina essa pequena quantidade, em torno de 30, 50 ml no frasquinho, e depois elimina o resto no vaso. A recomendação sempre é que essa urina seja encaminhada ao laboratório em no máximo 30 minutos ou estourando 40 minutos. Quanto mais rápido ela der entrada no laboratório, melhor, porque a urina que você colher agora e for levar no laboratório daqui 2 horas, essa urina estagnada, parada,
pode sofrer alterações. Se ela ficar exposta, por exemplo, à luz do sol, isso pode trazer alteração na composição da urina. E a hora que o laboratório vai interpretar, pode trazer um resultado equivocado. Então a recomendação é coleta e encaminhamento em torno de 30 a 40 minutos, ou, se for possível, que o paciente colha a urina no próprio laboratório, porque, vamos dizer, fica mais fresco o material. E a partir do momento que der entrada no laboratório, o laboratório já deve processar isso o mais rapidamente possível. Pois é, Gilmar, mas aí que está o problema. Se colhe a urina corretamente, tudo ok, leva para o laboratório, e essa urina pode ficar muito tempo sem ser examinada. Sim. Quer dizer, aí vem o resultado falso, que vai desorientar o médico. Outro aspecto, você tocou assim de leve, é a proteção da urina contra a luz. Por exemplo, urina de 24 horas, Wellington, colher 24 horas, se ela ficar colocada na geladeira sem um pano preto, ela pode sofrer essa ação também que o Dr. Vilmar falou. Eu estou falando isso porque Por que o pano preto? Porque até a luz... Tem que ser preto mesmo ou um pano escuro? Não, preto e escuro quase, né? Não, tem um marrom. Não, marrom não, mas já é marrom. Sim, mas por isso que eu perguntei, por que tem que ser preto? Pelo seguinte, porque o preto, ele veda a luz fluorescente da geladeira, não deixa passar nada. Porque como o Dr. Vilmar falou aqui, ao se colocar sem essa proteção, vai dar resultado falso. Vai dar falso resultado. E geralmente, o laboratório que tinha que explicar. Aliás, o médico. Essa colheita de urina de 24 horas, que é muito séria, para dosar proteína, que é a área do Dr. Vilmar, e às vezes também minha, porque tem muitas doenças reumáticas que comprometem o rim. Então, tem que pedir, escrever, viu, Vilmar? Favor processar o exame até meia hora. Você acha que alguém faz isso? Você não está lá para ver, né? É difícil a gente avaliar, mas a gente sempre parte do princípio que o laboratório vai seguir as normas teoricamente éticas, corretas, né? Mas pode acontecer de não ter essa retidão, né? Não, eu acho que o problema aí, Vilmar, eu acho que o patologista clínico, para ficar claro, o médico, ele sabe disso. Só que é aquele negócio de gestão, Wellington. Não adianta colocar um médico para fazer gestão hospitalar. Então tem que ter um assessor ali, uma pessoa para cuidar desses detalhes que não são médicos. Porque às vezes é preguiça também, né? Não é preguiça? Deixa tudo para de tarde, faz todos os exames à tarde, e fica mais fácil fazer para o atacado do que a varejo. Fica inclusive mais econômico, certamente. Né? Essa parte aí não sei, mas o médico devia colocar assim: favor processar o exame dentro de meia hora. Sim. Ué, por que isso? Porque pode vir um resultado falso e depois quem leva a culpa é o médico. Esse é o problema, ele erra o diagnóstico. Então tem que ser exigente. Sim. E os médicos são? Eu acho que eu, Vilmar, o pessoal que eu conheço que vem aqui é exigente. Chega ao ponto de colocar fineza, processar isso em 30 minutos? Eu acho que uma grande maioria coloca, né, Vilmar? Acredito que sim, ou pelo menos a gente orienta. Essa parte da orientação, pelo menos para o paciente, a gente sempre faz dessa proximidade na coleta, né? E o laboratório... Sim, mas o paciente, ele cumpre a parte dele fazendo Sim. a proximidade na coleta. Sim. Mas a questão aí fica depois no dependendo do laboratório. Né? Mas esse material não é conservado em geladeira, não? Não, A geladeira não conserva? Não, tem que ser conservado. Isso é outro detalhe importante, é que a urina, toda vez que o indivíduo vai urinar, ele tem que colocar imediatamente a urina na geladeira. E ao fazer nova colheita, que são 24 horas, né? Sempre tem que guardar na geladeira. É muito importante isso. Outra coisa, Vilmar, não sei se vale a pena a gente falar aqui, é o indivíduo não ingerir quantidade de água mais do que aquela comumente ingerida, né? Porque dá alteração também. Porque o indivíduo acha que bebendo água que vai até piorar o resultado dele, né? Sim. Bem, nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.
Ponto de Vista Saúde está de volta. Nós estamos conversando aqui com o professor Ramide Alexandre Cecim, que é o consultor deste programa, e com o nefrologista Vilmar de Paiva Marques, também da UFTM. Professor Ramide e doutor Vilmar, normalmente quando uma pessoa está com problema renal e procura um pronto-socorro, duas coisas acontecem lá com medicação: Buscopan na veia e soro. Acho que ninguém escapa disso em pronto-socorro se chegar com problema renal. O médico generalista está em condições de realmente clinicar alguém que está com problema de rins? O que nós temos hoje no Brasil é uma dificuldade em termos de especialistas em nefrologia. O número de especialistas nefrologistas hoje no Brasil, ele não é grande, não é assim um número exagerado. As doenças renais hoje, elas aumentam de uma forma geométrica, né? Exponencial. As duas principais causas de doenças renais que nós temos no mundo hoje são o diabetes e a hipertensão. São doenças muito prevalentes. Com o passar do tempo, quando o indivíduo não se trata adequadamente, vão comprometer a função renal. Então você imagina, isso é uma coisa, quase que uma epidemia, né, mundial, essas duas doenças. E consequentemente, hoje as doenças renais se transformaram num problema de saúde pública mundial. Há um crescimento exponencial. E o número de especialistas nessa área, ele ainda é pequeno. A nefrologia no mundo e no Brasil, ela ainda é recente. No Brasil ela começou em 1960, quer dizer, é pouco tempo em termos de medicina. Então, muitas vezes, o acompanhamento especializado se torna difícil. E há uma tendência hoje de nós difundirmos cada vez mais cuidados básicos na proteção das doenças renais ao médico generalista, que talvez tenha mais facilidade, ou o paciente tenha mais condições de procurar o generalista do que muitas vezes o especialista, e com um número reduzido. Então a gente procura sempre incentivar, pelo menos medidas básicas de primeiro atendimento sobre as doenças renais, ao médico de família, do PSF, de pronto atendimento, que são clínicos, e que quando bem preparados teriam condições de prestar um primeiro atendimento inicial e depois o especialista, no caso o nefrologista, entrar com um atendimento mais... Mas o soro também combina com esse primeiro atendimento? Isso vai depender eu tenho muito... dito aqui para o professor Ramide, olha, a coisa mais difícil é alguém passar por um pronto-socorro e não ir para o soro. Sim. No caso dos rins, o soro e mesmo a medicação, o Buscopan, vai depender muito da causa, né, do problema renal. Se for, por exemplo, uma doença renal por um processo que esteja obstruindo a drenagem da urina, certo? Algum cálculo, algum processo obstrutivo, você injetar muito soro, você pode até piorar essa situação, certo? Então vai depender muito da causa. O problema aí, também, antes de adentrar no mérito da questão, é que há muita confusão de nefrologista com urologista, porque ambos tratam dos rins, só que um na visão cirúrgica dele. Agora, Vilmar, o problema do Buscopan é que 40%, no mínimo, de indivíduo que tem problema de coluna vai lá ao pronto-socorro e pensa que é uma cólica renal. Então, aí que entra o conhecimento, o diagnóstico diferencial. Pois é, mas nesse caso, o médico que está lá é um generalista. Ele não é nem um reumatologista e nem um nefrologista ou urologista. Como é que ele faz essa diferenciação? Se é problema de coluna ou se é problema renal? Pois é, Beto, olha, isso é muito importante. O médico é preciso saber disso e provavelmente ele sabe. Por quê? Porque a cólica renal, ela tem irradiação. Geralmente há uma irradiação até os genitais, não é obrigatório, pode ser para o abdômen, mas a característica da dor que é diferente. É uma dor incólica, quer dizer, aquilo que vai e volta. O indivíduo tem uma crise, uma cólica, depois de alguns minutos ela pode passar, depois volta de novo. Agora, a doença de coluna, isso é muito importante para o generalista. Ela piora, a dor de coluna piora com o movimento. Quer dizer que são duas coisas simples de diagnóstico diferencial. E o socorrista, isso não tem que ser especialista para isso não. São noções básicas. É coisa básica, elementar de medicina, é isso. Então, esse problema, viu, Vilmar, de soro, né? Se for um soro fisiológico, quer dizer, que tem sal, vamos explicar, e o indivíduo tiver uma hipertensão de causa renal, ele vai piorar.
Mas não tem que ser especialista para isso, né? Sim. Agora, essa rotina aí é Novalgina, Buscopan, tá nervoso, é Rivotril, né? Então, ali, por falar nisso, quer dizer, deveria saber, mas as razões são múltiplas aqui, acho que não é o fórum para discutir isso. Sim. Essa questão que o senhor disse aí sobre a aplicação do soro em quem está com cólica renal, em função de pedra nos rins. O médico generalista tem condições de ali naquele momento, sem nenhum exame de laboratório, de determinar se é pedra ou não, para poder indicar o primeiro passo no diagnóstico das doenças é a história, né? É a história clínica, é o tipo de dor, como o Dr. Hamid falou, a forma, a característica da dor, para onde ela se espalha ou não, sintomas associados. Então, eu acho que isso aí já, pela própria história, já dá para se ter essa diferenciação. Os passos seguintes incluem, muitas vezes, um exame de urina comum, que pode ajudar no diagnóstico diferencial, na parte de cálculo. Um raio-x simples de abdômen pode, muitas vezes, ajudar também, dependendo da posição. E aí se aprofunda. Mas acho que o princípio básico é a conversa, é a história do paciente, tirar uma história bem detalhada. O médico tem que especular e o paciente não pode economizar nas respostas. Sem dúvida. Acho que o médico, acima de tudo, ele é como se fosse um investigador, vamos dizer, um detetive, né? Para você chegar a qualquer tipo de suspeita, você tem que conversar, tirar a história. Muitas vezes o paciente está com dor, você também não vai ficar tão minucioso, mas pelo menos as informações básicas do paciente ou de um acompanhante são fundamentais para você caminhar, dar o primeiro passo no diagnóstico da doença. Senão você vai ficar fazendo exames, tratando, dando medicações, né, como você mesmo disse, aleatoriamente, sem ter um ponto firme de caminho. Eu fico imaginando aqui, me corrija, professor Hamid, se o cidadão vai ao pronto-socorro e recebe só o Buscopan e o soro, não é melhor ir na farmácia, não, e tomar o Buscopan? Não, dos dois males, né? Dos dois males o menor, né? Porque na farmácia também, porque o Buscopan, todo medicamento, ele potencialmente pode provocar alergia. E se ele fizer isso na farmácia, né, não é recomendável, não. Mas se fizer no hospital, qual a diferença? Você aplica o Buscopan e manda ele para casa? Não, aí que tá. Ótima pergunta. Não se deve mandar logo para casa. Então, por isso, aquele tempinho de espera lá no pronto-socorro depois de ser medicado. Mas é pequeno o tempo de espera, né? Sim. Mas até lá o tempo para ir embora é rápido. O tempo, o contrário... Para ser atendido... Para ser atendido é que... Aliás, há uma queixa quase que generalizada em relação a esse serviço liberado. O serviço de pronto-socorro anda até na tampa de pacientes. Por falar em qualidade, eu lembrei, nós já citamos aqui, existe uma figura na medicina americana, o chamado médico porteiro, mas não é depreciativo não, vamos explicar por quê. É um médico altamente preparado, com conhecimentos gerais de medicina, quer dizer, o verdadeiro clínico, né? Para poder fazer a triagem correta, para que não haja essa perda de tempo, né? Professor, aqui no Brasil costuma-se fazer isso em alguns lugares, mas da seguinte forma: esse triagista gera um procedimento no SUS para encaminhar para alguém que vai atender e gera-se outro procedimento do SUS. Isso está correto? Se um triagista... Seria como, uma linguagem aqui bem simplificada para que o cidadão entenda, seria como se eu fosse um hospital, um médico me olharia simplesmente para me encaminhar para alguém, mas cobraria essa consulta. E depois quem vai me examinar realmente cobra outra consulta. Não, aí que está o problema. O primeiro médico tem que examinar. O médico que atende, ele tem que fazer essa história, né? Para aproximar do diagnóstico, às vezes não é para fazê-lo, pelo menos saber qual é a parte do corpo que está doente e encaminhar para aquele médico. Então isso exige conhecimento. O pronto-socorro é um problema sério, né? E fica mais sério quando? Quando, por exemplo, se tu tem um infarto do miocárdio, o indivíduo achar que está com dor de barriga no estômago, um infarto subdiafragmático, a gente chama. Até saber, quer dizer,
o clínico, Gilmar, tem que saber dessas situações, né? Sim, gerais, né? Sim, sem dúvida. E mesma coisa, problema de rim, do doutor, de problema renal, às vezes não é, às vezes é um problema de peritônio, né? Às vezes é um problema digestivo, tubo digestivo. Confunde até com cólica biliar, às vezes. Sim. Por exemplo, se for do lado direito, do rim direito, pode confundir com cólica biliar. Então, é muito fácil. Quer uma manobra? Viu, Vilmar? Vamos falar dela aqui? Depois você fala se eu tiver... Fácil para quem conhece, né, professor? É. E normalmente pronto-socorro não tem gente que seja experiente, né? Porque o mais velho não quer saber de atendimento em pronto-socorro, ele já tem uma carreira consolidada. Normalmente são os meninos que ficam lá no pronto-socorro. Mas os meninos, isso tem no 4º ano de medicina, no 3º tem com o Vilmar, comigo, chama sinal de Giordano. O que é sinal de Giordano? Dá umas batidinhas na projeção do rim, né, aí nas costas. Se o indivíduo tiver dor, esse problema tem um problema renal ou urológico. Aí ele vai encaminhar. Se não tiver dor, comprovadamente não é um problema renal. Não. Medicina é ciência das regras e exceções. Ele pode ter um problema... Mas aí não entra a questão do diferencial, professor, de um profissional experiente com um menino que está começando a carreira? Não, pois é, mas é a experiência, né? É o farol que ilumina para trás, velho. E que os novos, às vezes, não têm esse farol. Que é natural. Em qualquer atividade profissional. É natural. Né? Não estamos falando aqui sem nenhum demérito aos jovens que estão iniciando carreira. Mas o básico, esse tem que ser ensinado na escola. Ô, Vilmar, até eu estou propondo lá, chamada tutoria do departamento. Tutoria é o aluno do 4º ano acompanhar um médico pelos 4 anos seguintes, pelos 2, 3 anos seguintes. Mas assim, acompanhar em tudo, passar a experiência. Porque o indivíduo passa por na nefrologia e na reumato 1 mês. Você vai aprender o quê? Então é um currículo extenso para pouco tempo. Então essa tutoria ela é feita nos Estados Unidos. Ele escolhe um professor, mas o professor tem que ter conhecimento geral também, para poder transmitir. Porque isso não é possível de fazer. Sim. Então, o diagnóstico diferencial, Elton, o que é o diagnóstico diferencial? É saber separar uma doença da outra através do raciocínio. Não é de exame complementar. Você concorda, Vilmar? Sim, eu acho que hoje a medicina, ela está muito assim, o avanço tecnológico, a computadorização dentro da medicina, tem feito com que muitas vezes esse lado da história, da conversa, esteja ficando um pouco de lado. Então hoje é muito mais prático, né? Muito mais rápido você pedir um exame. Aparelho. O aparelho ele é um complemento, ele é um suplemento para a gente. Ele só vai dar o resultado que a gente imagina se nós tivermos realmente com aquele... Então, Vilmar, isso resulta do quê? Da falta de humanização da medicina? Da falta de paciência do médico de conversar com os pacientes? Da necessidade de sobreviver e atender a maior quantidade possível de pessoas no menor tempo? Eu acho que é a somatória de tudo isso, né? Hoje a gente tem a quantidade de pacientes muito grande, as estruturas hospitalares muitas vezes limitadas em termos de espaços, de forma de você até atender o paciente de uma forma mais digna, né? Em locais muito estreitos, muito apertados. Isso faz com que haja rapidez muitas vezes. Você está atendendo 1, 2, 3 pacientes quase que ao mesmo tempo, porque muita gente para atender também. Então isso tudo tem que ser, o profissional de saúde hoje também ele é muito sobrecarregado, é muito cobrado, muito exigido, mas muitas vezes não se vê a estrutura na qual ele trabalha. Que é proporcionada. Eu acho que todo o conhecimento que nós temos, ele tem um limite humano. Né? Você age de esses acordo conselhos regionais, essas sociedades de determinadas especialidades, eles não são omissos, não, na medida em que não trazem isso a público? Porque, na verdade, o médico acaba pagando pato por essa história toda. Sim. Quando as suas entidades não pressionam o sistema, os hospitais privados, para que realmente ofereçam condições de trabalho ao profissional. Me lembrei de uma coisa aqui, Elton, voltando aos 40 milhões. Não adianta gastar 40 milhões, seja lá em equipamento ou o que for, e não gastar com o médico.
e pagar bem o médico. Senão não vai resolver, não. Vai ser uma pseudomedicina, né? Sim. Tem que... Porque o médico é uma pessoa como qualquer outra, né? Muitas vezes nós somos vistos como se fôssemos uma pessoa diferente, diferenciada. Nós somos pessoas normais, nós temos as mesmas necessidades, né, que todas as pessoas têm. E muitas vezes a culpa sempre é jogada em cima de uma pessoa que está simplesmente segurando vamos dizer, um grande problema que por trás existe. E muitas vezes as pessoas esquecem que o médico tem uma vida pessoal, tem família, tem os seus gastos. Então é sempre muito mais fácil colocar a culpa numa pessoa do que analisar todo o sistema. De onde é a culpa, quem é o culpado, isso eu acho que O sistema não tem cara, né? Não tem. O médico está sempre ali à disposição para receber, e eu acredito que nossa classe é composta por pessoas que, no seu geral, são íntegras, são muito profissionais, procuram exercer da melhor forma possível, com humanismo, só que há uma certa limitação, como eu falei, tanto do ponto de vista físico, emocional, psicológico. É uma pressão muito grande, você está trabalhando num sistema quase que ininterrupto, em que os problemas só chegam, e muitas vezes você faz a sua parte, mas dali para frente a coisa não anda. Então ele fica sendo visto como grande culpado. Aí que tem que ter, Vilmar, a gestão do gestor profissional. Sem dúvida. É depois do ato médico, ele dá seguimento àquilo, porque tem uma linha, tem uma escada muito grande para resolver o problema. Ô Vilmar, aqui tem um outro problema que a gente podia abordar, sério, é a doença renal causada pela gota, pelo ácido úrico. O indivíduo às vezes não trata de gota, ele vai levando, né, como diz na gíria, nas coxas. Depois de 10 anos mais ou menos, ele vai cair numa insuficiência renal ou pedra, cálculo de ácido úrico. Sim. Como é que você tem visto? Eu queria até antes perguntar, porque eu vejo por aí, um ácido úrico com 9 miligramas de laboratório, tomando um remédio Ziloric quando não é necessário. O que você acha disso? A gota é uma doença de distúrbio do metabolismo do organismo. O ácido úrico ele é formado pelo metabolismo do nosso organismo, metabolismo proteico, e ele é de eliminação renal. Ele deve ser eliminado normalmente, no dia a dia, pelos rins. Quando o indivíduo tem a gota e produz uma grande quantidade de ácido úrico, isso pode sobrecarregar a parte da função renal. E pode haver, com o passar do tempo, a deposição de cristais de ácido úrico dentro dos rins. Isso vai formando pequenos cálculos e vão obstruindo as estruturas renais mais microscópicas. E com o passar do tempo, isso leva a um comprometimento renal. Associado a isso, o paciente que tem gota é muito frequente, a Ramid lida bem mais com isso, o uso muitas vezes indiscriminado de anti-inflamatórios, analgésicos, de forma equivocada. E hoje já é bem comprovado que o anti-inflamatório, quando usado de forma errada, lesa os rins. Então, no caso do paciente com gota, existem os dois fatores. O excesso do ácido úrico por si só, se depositando nos rins e levando à lesão renal, e o uso errado e equivocado de excesso de anti-inflamatório, também levando à lesão renal. Então, o paciente muitas vezes se preocupa muito mais com as crises de gota, com aliviar a dor com os anti-inflamatórios, e mais na frente, daí 10, 15 anos, quando ele descobre, já tem uma doença renal praticamente em fase de diálise, de tratamento mais delicado. O Dr. Vilmar falou um negócio aqui muito importante, que o paciente ele não valoriza a doença. Primeiro ele acha que sabe tratar, porque só tem 3 remédios para gota. Só 3. Ele fala, não, eu sei, os 3 aqui eu mesmo vou tratar. Só que esse é o grande engano, né? O indivíduo chega depois numa situação grave já de rim lesado, que nada vai resolver, às vezes até que para diálise. Mas o ponto aí, Vilmar, é o seguinte: eu tenho visto indivíduo que tem gota, que tem um ácido úrico de 9, quando nós sabemos que o normal não é 7 aqui está no laboratório. Vamos dar uma contribuição aqui para o paciente, para a saúde pública. 7 de ácido úrico, 7,2, não é ácido úrico alto. Nós temos chamado de desvio padrão. O indivíduo só pode ser considerado como tendo gota quando ele tem dor, não é quando o exame está alterado. Esse é o problema, Vilmar. Tem que ter dor no dedão. E
o médico tomar todos aqueles cuidados. Sim. De urina de 24 horas. Esse é um problema sério, porque a gota, ela não vem sozinha, não. A gota vem com diabetes e aterosclerose, a síndrome metabólica. Então, por trás de um ácido úrico, de uma gota, ele pode ter outras doenças, né? São doenças irmãs. E vão depois tudo lá para o Dr. Vilmar, né? A confluência delas é também no rim, né? Por isso que é importante o nefrologista e também o clínico, né? O clínico tem que saber desses dados aí, senão... Sem dúvida. Né? Na nefrologia, o que nós já observamos é que, à medida que a doença renal progride e o paciente vai perdendo função, quase entrando em diálise, essa eliminação do ácido úrico fica prejudicada pelos rins. E ele começa a subir em valores até elevados, 10, 11. Muitas vezes até ele não tem a doença, a gota em si, né? É a não eliminação do ácido úrico sendo acumulada pelo mau funcionamento dos rins. Nesses casos, há uma tendência hoje dentro da própria nefrologia, uma divisão, vamos dizer assim, em um grupo que defende o fazer o máximo possível se manter esse ácido úrico em níveis mais próximos do possível do normal, através da dieta, através de hábitos de vida, melhorando alguns aspectos nesse sentido. E a discussão sempre em termos do uso do halopurinol, que é a droga que é utilizada muitas vezes para o tratamento da gota, para tentar abaixar um pouco o ácido, mas sempre com essas críticas, avaliando o efeito colateral. O halopurinol, o Hamid sabe melhor do que a gente, é uma droga excelente para controlar isso, mas tem efeitos. E no próprio rim, quando nós usamos, ou o paciente usa uma dose exagerada de halopurinol, que é o famoso Ziluric, né, como mais conhecido, o excesso de ácido de halopurinol também pode se depositar nos túbulos, nas estruturas renais mais finas e provocar a formação de cristais de halopurinol. Então, o uso do halopurinol na nefrologia, ele tem que ser feito com um controle muito rigoroso, porque ele também pode ser lesivo para os rins. Mas ele está sendo usado para tratar o ácido úrico e pode comprometer a função. Pois é, aí que está, Vilmar. Eu sou do segunda turma. Não deve usar halopurinol. Não deve. Só pode ser usado halopurinol depois de 12, 13 miligramas. Qual que devia usar aí? Se for problema de excreção renal, tem que usar a benzobromarona, né? E não halopurinol. E outra coisa, o pessoal não faz o clearance de ácido úrico. Quer dizer, a gente devia estar com esse problema que o Dr. Vilmar falou. Ele tem gota, tem que fazer clearance de ácido úrico. Você sabe melhor clearance do que eu. Por favor, explica aí para nós. O clearance eu peço clearance toda vez. O clearance é a capacidade, um termo que a gente usa, tem um nome em inglês, né, de depuração, de eliminação. Então é um exame que permite que nós possamos determinar na urina a quantidade de tal elemento que nós queremos, que está sendo eliminado numa unidade de tempo, que você determina 12 horas, 24 horas, daquele elemento. Então mostra para a gente se os rins, se o organismo do indivíduo está eliminando adequadamente aquela substância. Então o clearance mostra o quanto que os rins estão eliminando, depurando determinada substância, no caso do ácido úrico, ou no nosso caso da creatinina, que é um outro elemento que nós usamos para avaliar a capacidade renal na depuração, na eliminação de tal substância. Pois é, e o clearance de ácido úrico não é feito pelos laboratórios. Se você não pedir pela segunda, terceira vez, aí fazem. Mas não há necessidade da prescrição médica? Não, há necessidade do clearance ser feito. Só que é um cálculo difícil de fazer, né? Sim. Muito difícil, dá muito trabalho. Então tem que ser exigente. Não, eu quero o clearance. Quero que faça o clearance. E aí vai impedir o quê? Se você tem um clearance normal, de dar Ziluric para o sujeito. Ele não precisa tomar remédio. Sim. Porque o Ziluric tem alguns efeitos colaterais que nós não vamos nem falar aqui, né? Sim, sem dúvida. Mas são graves? Não é que são graves. Um pode ser incomodativo. Mas precisa ficar claro que isso não dá em todo mundo. É impotência sexual. E segundo, esse já é um pouquinho mais sério, ele pode dar uma dermatite esfoliativa, que a gente chama, né? Pode comprometer a pele e tal. Mas isso, bem controlado, não tem problema. É um excelente remédio. Agora, o mal é o seguinte, o pessoal acha que tem gota que tem que tomar Ziluric.
E na crise é um crime tomar Ziloric numa crise de gota. É sério isso. Medicina não... Medicina Doutor Vilmar, chega a ser uma aberração a pessoa nascer com um rim só? Não, uma aberração não, é uma coisa bem menos frequente, né? Normalmente a pessoa nasce com os 2 rins e essa é uma situação da natureza humana. Mas ela tem uma vida normal com um rim apenas? Desde que esse rim único esteja funcionando bem, a vida é normal. Isso acontece muito com os doadores de rins, né? Quando eles têm a função renal, são avaliados e doam um rim, o outro remanescente, o que fica, ele funciona perfeitamente. Só que ele tem que trabalhar pelos 2, vamos dizer assim. É como se diz, a gente nasce com 2 rins, não é à toa, né? Como eu disse, são filtros do nosso organismo. Tudo passa por ele ao longo de toda a nossa vida. Então eles trabalham incessantemente. Mas quem nasce com um só não tem uma compensação nisso aí, não? Ele trabalha, então, ele trabalha, como se diz, dobrado. Só que, como também nós dissemos, tudo que trabalha demais chega uma hora que pode entrar em falência. Então, o paciente que tem um rim só, ele tem que tomar o máximo de cuidado nos hábitos alimentares, né, na atividade física. São os hábitos alimentares saudáveis para os rins? Para os rins, primeiro beber água, líquido, principalmente a água. Né? É importante que o indivíduo ingira uma quantidade normal, em torno de 1,5 litro a 2 litros de líquidos por dia, preferencialmente água. Isso já ajuda bastante os rins a trabalhar. Você falou preferencialmente, achei muito bem colocado isso, porque não ficar tomar refrigerante, né? Não. O refrigerante, como a gente fala... Qual é o efeito dele? No caso, teria algum efeito maléfico? Não, o refrigerante, se a gente for olhar o já rótulo... por si mesmo já tem, né? Ele tem sódio, alguns têm potássio, então depende da composição de cada um deles. E isso, se a pessoa utilizar em grande quantidade, para os rins pode trazer problema, né, em termos de sobrecarga. De sódio, de potássio, de outros elementos. Você falou um negócio muito importante, sobrecarga. Um indivíduo que toma potássio e que não elimina potássio, ele pode ter problema cardíaco. Pode prejudicar o coração. Você concorda? Sim. E por isso que a gente recomenda sempre a base de líquido, água e sucos, de preferência os sucos naturais, né? Evitar mesmo esses sucos artificiais, porque na composição a gente nunca sabe ao certo o que vai ali naquela produção. Mas água e suco é um refrigerante. O refrigerante deve entrar mais como como a gente diz, um complemento, né? Um acompanhamento. Nada contra o refrigerante, né? Quem gosta, mas nada de tomar tudo de uma vez, 2 litros de uma vez, um copo, acompanhando uma refeição, tudo bem. E a cerveja? O sujeito toma um engradado de uma sentada só. O álcool para os rins, não existe nenhum estudo ainda em humanos mostrando que ele faça mal diretamente para os rins. Diretamente. A lesão renal que o álcool pode provocar é indireta através do fígado e da musculatura. O indivíduo que bebe muito, ele pode ter uma lesão hepática ou então uma lesão muscular que pode se desenvolver e isso pode secundariamente se manifestar nos rins, mas não diretamente. Ao contrário do cigarro, o cigarro já tem uns estudos mostrando, já é bem caracterizado, que ele faz mal para os rins. A nicotina tem um efeito lesivo sobre a microcirculação, os vasos, pequenos vasos que compõem os rins, que levam à lesão renal diretamente. Então, o cigarro para renal, o indivíduo de uma forma geral, né? Mas para quem tem doença renal, o cigarro é um veneno a mais. Os outros cuidados que nós recomendamos para proteção renal é a contenção do sal. O sódio deve ser ingerido de forma normal, sem exageros, independente se o paciente é hipertenso ou não, uma quantidade normal. A sobrecarga de sal para os rins é delicado, certo? Evitar a sobrecarga de proteínas de origem animal, carnes, ovos, leite, queijo e seus derivados em excesso levam a sobrecarga renal, principalmente aí se o indivíduo tiver um rim só, porque os rins foram feitos para evitar a perda de elementos, sobretudo as proteínas. Nós não podemos perder proteínas na urina. E se nós ingerirmos grande quantidade, os rins vão trabalhar a mais para tentar evitar essa perda. Isso pode, com o passar do tempo, levar a uma sobrecarga no seu funcionamento. Então, proteínas de origem animal, a gente pede para que seja usada de forma normal, sem exageros. Doutor Vilmar, infelizmente nosso tempo esgotou. Te agradeço muito pelos esclarecimentos para os nossos telespectadores e pela visita. Professor Hamid, obrigado. Até a semana que vem, meu professor. Até sábado que vem, né? Até sábado que vem. Todos vocês, muito obrigado pela audiência. Até a próxima.
Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.